Dorime, interrimo ad ameno, Amém, Igreja Tech! Sejam bem-vindos a mais um culto do pastor tecnológico maravilhoso do Iluminismo Tech do canal Tech Nerd. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje teremos o assunto... Deixa eu só tirar esse óculos aqui. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não conheceu o canal, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo, paga o dízimo, já deixa o like e se inscreve. E desde que a Xiaomi anunciou o lançamento do Redmi Note 8 Pro usando um processador da MediaTek, o nego não para de me mandar mensagem me atazanando. Os Xiaominions estão malucos se perguntando o porquê da Xiaomi ter optado por um processador MediaTek. Então estou aqui para salvar a sua angústia do seu peito, do seu coração e te contar que hoje, no dia 25, vazou, na verdade a própria Xiaomi deixou vazar no Twitter dela, imagens oficiais do Redmi Note 8, que não é o Pro, e ele sim usará o Snapdragon 665. Então fica tranquilo, porque você vai ter uma opção de Redmi Note 8 que não é o Pro, e sim o normal usando o Snapdragon. Mas aí, tio, você me pergunta, mas por que de acho a Xiaomi coloca no Pro um MediaTek, que poderia ter colocado um Qualcomm mais top, e colocou na versão mais básica um intermediário da Qualcomm? Por que ela escolheu MediaTek no top e intermediário na Qualcomm? Ou eu já te explico, se liga aí. Pra quem é um pouquinho mais old na área de tecnologia e já chegou a usar a Xiaomi muito antes de ser a modinha bizarra de adolescente que é hoje, a gente sabe que a Xiaomi tem uma relação muito longa e muito duradoura com a MediaTek, tá? A MediaTek é uma empresa muito renomada lá na Ásia, mas ela é bastante queimada aqui no Ocidente por conta de erros bizarros de processadores lá da linha 690 alguma coisa, 960 alguma coisa. Também tivemos o Helio X10, o Helio X20, processadores catastróficos que tinham até um desempenho no papel bonzinho, mas tinha uma GPU de bizarra e um monte de problemas de incompatibilidade de aplicativos, tinha um monte de incompatibilidade de aplicativos e de ROMs também. A MediaTek não abriu o código pra galera fazer customs, e, enfim, isso realmente queimou bastante o filme da MediaTek. E não só isso, tivemos outros milhares de problemas que eu não quero entrar aqui no mérito. E aí a MediaTek ficou com essa imagem queimadaça aqui no Ocidente, e a comunidade de usuários de Xiaomi realmente faz o sinal da cruz, assim, sai capeta quando vê a palavra MediaTek. E a MediaTek promete agora, já é a 15ª vez que ela faz isso, mas agora ela promete que criou um chipset muito avançado para jogos, e eu vou tentar explicar para vocês essa correlação entre o mundo oriental, o mundo que consome tecnologia lá no Oriente, e o nosso mundo ocidental, e para tentar cravar essa diferença crucial entre a estratégia da Xiaomi para ocidentais e para orientais. O lance é que a Xiaomi admite publicamente, inclusive até o presidente da Xiaomi já disse, que ela se inspira muito na Huawei para ser uma empresa mais ocidental, para ser uma empresa de alcance global e não uma empresa só que faça muito sucesso na Ásia como ela já é. Empresas como a Samsung, por exemplo, são empresas que já fazem um sucesso absurdo aqui no Ocidente e são campeãs de venda no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa inteira. E sim, a gente tem uma empresa que é ocidental, que é sul-coreana, que teve que se moldar, se adaptar e mudar completamente o jeito dela para agradar a gente aqui do Ocidente, que é onde tecnicamente os maiores mercados de tecnologia fora da Ásia estão. Mesmo que você seja uma gigante na Ásia, se você não for uma gigante aqui fora, você não vai ter tanto valor de mercado, e a Huawei percebeu isso. Ela é muito forte hoje na Europa, ela faz campanhas aí com a Gal Gadot, Mulher Maravilha, ela faz campanhas absurdas, ela se juntou com a Leica para fazer os P30 Pro e os P20s e tal. A Huawei tem uma estratégia muito bacana ocidental, também se inspirando na Samsung, que fez todo o rolê para se tornar uma empresa confiável para os ocidentais, e também não herdando algumas práticas meio chatas que a gente não gosta de smartphones chineses. E aí a Xiaomi, vendo isso, ela sabe que ela é muito, mas muito forte em mercados emergentes como o nosso, como o mercado de BRICS, por exemplo. Ela é muito forte na Rússia, na Índia, na China, aqui no Brasil ela é muito forte, então ela sabe que ela é muito poderosa nesses mercados para vender intermediário, mas ela não é uma empresa tão cotada para vender top de linha. Os chineses mesmo, eles são muito nacionalistas. O que acontece é que a gente tem um incentivo do governo chinês para que as pessoas comprem produtos chineses, então a alta sociedade chinesa compra Mi 9, compra P30 Pro, compra OnePlus, ela é mais focada em comprar os tops de linha, porque eles têm condições, mas a grande parte da sociedade chinesa de classe média não vai ter muito dinheiro para isso, e ela vai ter que escolher entre o smartphone nacional, que ajuda o país dela, e o smartphone estrangeiro com impostos e aquela coisa toda. O próprio governo faz essa lavagem cerebral, assim, entre aspas, e é muito assim, é um país muito nacionalista, um país comunista e tal, a gente sabe, mas é um país nacionalista, e a galera acaba preferindo comprar produtos intermediários da Xiaomi. E a gente tem um outro agravante que faz com que a MediaTek vença essa pequena guerra
entre a Qualcomm e a MediaTek lá na China, e a Xiaomi até que não foi muito boba não, porque a gente tem uma grande ascensão dos esportes na China, e a gente tem muitas pessoas lá na Ásia jogando jogos mobile e vivendo disso, se tornando esporters mobile. E aqui no ocidente a gente tem um cenário muito forte de esportes no computador, no esporte no console, mas não no celular. Aí que a gente começa aí a moldar esse quebra-cabeças. Por que a Xiaomi do nada resolveu criar um chipset focado na área mobile para fazer jogos, já que o G903T e o normal são focados em games e o G903T é focado em games mesmo, para ser uma opção muito barata e muito boa para gamers, com tela de atualização 90 Hz, a gente vai ter uma GPU mais overclockada. E por que a Xiaomi tá fazendo justamente isso? Por que ela tá pegando o Redmi Note 8 Pro, que é um produto que é para ser um intermediário bem avançado, e tá colocando um chipset da MediaTek? Ela não podia pegar o Pro e tentar vender aqui no ocidente? E não venderia bastante? Na verdade não. A Xiaomi mesmo percebeu que o Mi 9T, por exemplo, vendeu bem até aqui no ocidente, porque é um produto mais barato que o K20 Pro, que é o Mi 9T Pro lá com 8855, e a gente aqui do ocidente tem meio que uma mania de comprar tops de linha muito caros. Então pesquisas indicam que aqui no ocidente as pessoas costumam comprar tops de linha de marcas mais renomadas, mas costumam apostar o dinheiro delas em intermediários de marcas menos renomadas, até pelo medo de não tomar tanto prejuízo. Aqui no Brasil é clássico isso, tá? A grande esmagadora maioria dos tops de linha que são vendidos no Brasil são aí da Samsung e da Apple, são Galaxies e iPhones. Os outros tops de linha são os importados, que são uma faixa muito pequena, realmente, de pessoas que têm um Mi 9, um OnePlus 7 Pro, um Pocophone, que seja, e claro, tem pessoas aqui no Brasil que realmente não conseguem comprar, a esmagadora maioria das pessoas não consegue comprar um top de linha e vai usar intermediários de outras marcas. E aí as pessoas compram intermediários inclusive da Samsung, da Motorola, e aí o resto do market share do Brasil fica ali com a LG, com a Asus e com as outras empresas tipo Alcatel e Multilaser e Positivo. E os dados de mercado apontam claramente que aqui no ocidente as pessoas têm uma tendência muito maior a investir muito dinheiro num top de linha de uma empresa renomada, de uma empresa que tenha bastante nome, bastante peso no mercado, e elas vão ser muito mais flexíveis e muito mais ousadas para tentar investir em intermediários que não são de empresas tão renomadas assim. Então, o brasileiro, se vai comprar um intermediário, ele consegue saber, assim, ele pensa, bom, eu não vou gastar tanto dinheiro, então eu consigo arriscar uma marca que eu não conheço, então ele joga a moedinha dele lá na Motorola, na Asus, sei lá, na LG, na própria Samsung, na linha intermediária, mas quando ele tem bastante dinheiro, ele vai fazer normalmente o caminho básico que a gente faz aqui no ocidente, que é comprar um Galaxy muito caro ou um iPhone muito caro. Lembrando que vocês que assistem canais de tecnologia são pessoas privilegiadas, vocês têm conhecimento e conseguem comprar, sei lá, um OnePlus 7 Pro, conseguem comprar um P30 Pro, conseguem comprar um Mi 9, por exemplo, vocês sabem essa relação de custo-benefício e entendem as facilidades que um smartphone desse bom, bonito e barato pode oferecer. Só que lembre-se que nós que temos esse conhecimento de tecnologia somos uma fatia muito pequenininha, e quando você olha o market share brasileiro, a gente vê que ainda são 97% das pessoas do Brasil inteiro que compram produtos ou nos sites ou nas bancadas das lojas de varejo. Nós, os 3%, até um pouco mais que 3%, que são pessoas que conhecem canais do YouTube, veem reviews pela internet e compram produtos no mercado cinza, Xiaomi, enfim, OnePlus, qualquer produto que seja vendido na Santa Efigênia, no Mercado Livre, no OLX, que seja, nós somos uma minoria barulhenta na internet, mas uma minoria, e a grande esmagadora maioria vai comprar sim com garantia e tal. Por isso que a gente ainda tem um market share gigantesco de mais de 50% da Samsung, seguida pela Motorola com 20 e tantos por cento, da LG com entre 9 e 11%, e aí outras empresas ali mais embaixo com seus 5, 3, 2, 1%. Enfim, esse é o cenário Brasil, tá? Mas nos Estados Unidos o cenário não é muito diferente. A gente tem uma hegemonia muito grande da Apple lá, que ainda é líder de mercado em vários estados, e a gente tem a Samsung colada nela, disputando o primeiro lugar sempre cabeça a cabeça. A Apple ainda é muito forte nos Estados Unidos, e na Europa a gente já tem uma coisa mais disseminada, uma coisa mais espalhada. A gente tem a Huawei muito forte na Europa, a gente tem realmente a Samsung tentando ser mais forte na Europa, mas não é tanto. A gente tem marcas como a ZTE, que é muito forte na Europa e tal. Então a gente tem esse cenário no Ocidente, é um cenário diferente do Oriente, por exemplo, onde o mercado chinês tem marcas gigantescas, e a Huawei domina com folga o cenário de lá, a Xiaomi vem atrás dela dominando o cenário de lá, a Huawei domina completamente o cenário de top de linha, ela vende muito mais P30 Pro do que a Xiaomi, por exemplo, vende Mi 9 e Mi Mix 3, mas a Xiaomi em compensação vende muito mais intermediários como o Redmi Note 8 do que a Huawei vende os seus
seus Honor ou seus, sei lá, o Super 30 Lite que seja. A gente tem um equilíbrio muito bom na Ásia, só que o asiático é um cara o mercado da Ásia é um mercado autossuficiente, ele se mantém muito bem sem o nosso mercado aqui. Se as empresas de lá querem ser famosas aqui, elas têm que jogar o jogo que o ocidental gosta. E aí que a Xiaomi entra nessa jogada. A Xiaomi sabe que nós ocidentais, não só os brasileiros, tá? Os ocidentais em si têm um preconceito danado contra a MediaTek. E os youtubers gringos, inclusive, demonstram esse preconceito. Você raramente vê, sei lá, o Marques Brownlee, os caras lá fora, grandes, o Louis do Unbox Therapy, sei lá, os caras muito grandes, o Android Authority, por exemplo, você raramente vê esses caras fazendo reviews de produtos com MediaTek. Geralmente eles fazem review de produtos com Snapdragon, com Kirin ou com Exynos. E o Exynos, olhe lá, porque realmente não tem tanta coisa assim na internet sobre Exynos, não. O que mostra uma grande hegemonia da Qualcomm no mercado mundo afora, mas que mostra que as pessoas precisam realmente sair um pouco da casinha e sair um pouco da zona de conforto da Qualcomm. Enfim, a MediaTek diz que o processador é bom, mas a Xiaomi entende que se ela colocasse o processador MediaTek no Redmi Note 8, que é uma linha famosíssima e que vem usando Snapdragon há um bom tempo e só passou a ser muito vendida depois do 4X, porque realmente o Redmi Note 4 foi um fiasco de vendas, ele foi bastante reclamado com a galera porque era um produto problemático, com a bateria ruim que esquentava, e aí ela lançou o Redmi Note 4X para corrigir o Redmi Note 4 com o Snapdragon 625, e ó, foi muito bem. Lançou o Redmi Note 5, depois lançou o Redmi Note 6 Pro, depois lançou o Redmi Note 7, tudo com Snapdragon, e agora vem o Redmi Note 8 com 665, que é uma sucessão óbvia aí do que ela já vem fazendo. Eu acho que é uma escolha ok, eu acho que é uma escolha decente da Xiaomi, eu acho que ela tá certinha, e sim, eu sinto que vocês ficaram com aquele gostinho de mas se viesse o Pro, se viesse o Redmi 8 Pro, por exemplo, com, sei lá, o Snapdragon 730, só que aí a Xiaomi não pode fazer isso, porque a Xiaomi canibalizaria o Mi 9T. E não, o Mi 9T é um produto que é focado aqui pro ocidente. Lá na China, o chinês, o Mi 9T, ele tá no meio de uma plataforma, ele tá no meio ali de um price range, de um foco de preço, onde o chinês não se interessa. O chinês de classe média e classe baixa vai ter dinheiro pro Redmi Note 7, pro Mi A3, na verdade não é nem o Mi A3, que o Mi A3 não vende lá, para produtos mais baratos, e a classe alta chinesa vai ter dinheiro para comprar o Mi 9, o Mi Mix 3, o P30 Pro, sei lá. E aí a gente sabe que a Xiaomi não é tão forte em top de linha assim, ela é muito mais forte em intermediário. Já nós, os brasileiros e os indianos, por exemplo, que são mercados muito fortes da Xiaomi, já são o range, já são o price range dos caras. Então a gente tem intermediários muito famosos aqui no Brasil. O que mais acontece é compra de intermediário no Brasil, as pessoas procuram muito, porque a gente sabe que o poder de compra do brasileiro, infelizmente, é muito baixo por conta dos impostos, por conta do dólar que tá alto hoje em dia. Então realmente os brasileiros procuram muito por linhas como o Mi A3, o Redmi Note 7, que é um campeão de vendas, e o Mi 9T, ele é um pouquinho mais caro do que o brasileiro costuma pagar. Então lembrem-se, tá? Aqui no Brasil acontece muito isso. Ou você, que é um cara de classe média baixa, vai ter R$ 1.000 para pagar no aparelho, ou vai ter 1.500, ou vai ter um pouquinho mais de folga até 2.000, mais que isso, acho muito difícil a pessoa pagar. E aí existe uma outra categoria de pessoas que vai ter com certeza um pouco mais de condição, a pessoa da classe B, da classe A, e vai conseguir com folga, ou parcelando, sei lá, pagar um iPhone caro ou um Galaxy caro, e raramente essas pessoas com mais dinheiro vão escolher, sei lá, um OnePlus 7 Pro, vão escolher um P30 Pro. Agora o P30 Pro é nacional, então pode ser que aconteça, mas ainda não é a realidade do mercado. Lembre-se que vocês que assistem canais de tecnologia são pessoas especiais, são pessoas que estão dentro de uma redomazinha protegida por nós, canais de tecnologia, porque o mundão lá fora é basicamente, o mercado todo brasileiro é basicamente iPhone e Galaxy, iPhone e Galaxy, iPhone e Galaxy, e o resto pra baixo são intermediários. A Motorola realmente desistiu dos top de linha. Vocês perceberam que a Motorola, que é a segunda maior empresa do Brasil e tem hegemonia, e é líder de mercado em Moto G há anos e nunca ninguém passa ela, desistiu de fazer os Moto Zs Premiums, porque ela não consegue competir contra a Samsung, nem contra a Apple no mercado de top de linha. Você vê a LG que lança top de linha, mas vende isso aqui? Você vê a Asus que lança top de linha, mas vende isso aqui? Esse é o problema, a gente realmente não tem competição contra a Samsung e a Apple no Brasil ainda, por uma questão cultural até no Brasil. Então a classe muito alta vai acabar comprando ou Samsung ou iPhone, e nós, os mortais, vão acabar comprando intermediários, ou da Samsung, ou da Motorola, ou da Asus, ou da LG, ou apelar para o mercado cinza, que é os Xiaomi que a gente compra na Santa Efigênia, no Mercado Livre, e por aí vai. Acho que isso fica bem claro para vocês, que a Xiaomi sabe o que ela tá fazendo, e ela não vai focar num chipset da MediaTek
MediaTek aqui no Brasil por conta do preconceito contra a MediaTek, por conta da falta de ROMs, porque realmente a gente sabe que o brasileiro passa muito tempo com o smartphone, acaba usando ele por 3, 4 anos e ter custom ROM salva o aparelho, e a gente sabe que a MediaTek é assim e não libera o código fonte e não tem como fazer muita ROM para aparelho com MediaTek. E existe um outro ponto muito importante, o ponto dos esports mobile. O Brasil, inclusive não só o Brasil, tá, mas a nós do ocidente, não somos muito engajados nos esports mobile, tá? A gente tem muito campeonato de esporte, de LoL, de PUBG, de Overwatch, de Dota, só que a gente não tem um cenário forte e competitivo de PUBG Mobile, por exemplo, ou de jogos como, sei lá, aqueles jogos de MOBA de celular, esqueci o nome agora, Vainglory, por exemplo, e isso na China é uma febre, a molecada é muito viciada. Na Ásia, na Coreia do Sul, por exemplo, é muito absurdo o quanto tem equipes profissionais de esportes mobile, e claro, existem todos os agravantes positivos para eles, né? Eles têm um 4G muito rápido, muito estável, com planos infinitos, com área de cobertura infinita, porque são países pequenos e muito tecnologicamente avançados, e não daria para fazer uma partida de PUBG Mobile no meio da rua. Ou você é roubado, esquartejado, morto, assaltado, estripado, ou você realmente não vai ter sinal e nem pacote de banda para jogar. Então, por isso, a Xiaomi não trouxe o MediaTek pro Brasil e pro ocidente, e ela vai usar o 665, que só lembrando para vocês, é um processador bem legal, é um reboot do 660, com tecnologias novas, APIs novas, um Spectra novo, com uma GPU melhorada para os jogos atuais, para poder rodar os jogos atuais com folga em 19:9, porque realmente o 660 é da época das telas 18:9, então quanto mais esticadas as telas ficam com mais resolução, você precisa adequar o chipset e a GPU para rodar esses jogos com mais decência, e aí o 660 já estava defasado, já nem consegue rodar PUBG normal. Sabe o PUBG Mobile? Realmente o Redmi Note 7 já apanha um pouco para ele. Eu sei que vai ter alguém nos comentários falar, não, mas o meu roda liso, mas não roda, só você vê teste, e realmente a gente vai ter um refresh do 660, porque ele já tá cansado, ele já tá gastando muita bateria, já não tá aguentando muito mais os jogos modernos. Não se esqueçam que os jogos da Play Store vão atualizando o tempo todo, e a gente cada vez mais tem proporções malucas, tem telas com qualidades malucas, tem notes malucos, e cada vez que muda uma proporção de tela, uma densidade de tela, sei lá, muda um note diferente, a GPU tem que se adaptar, e o 660 já tava meio defasado para isso. O 665 tá indo muito bem, eu estou usando ele no Mi A3, estou adorando, muito, mas muito superior que o 660 mesmo, não nos benchmarks, mas no resto, tá? No conjunto da obra. Não se esqueçam que processadores não são só, pelo amor de Deus, eu sempre ajudo vocês a saber disso, processador não é só gigahertz, processador não é só GPU, processador é um conjunto de tecnologias juntas, o chipset é uma coisa muito complexa, que tem processador, GPU, API, um monte de coisa importante. Saibam que o 665 está indo muito bem, eu sou um grande crítico do processador quando ele não vai bem, mas o 665 está indo muito bem, e eu espero que com esse IgrejaTech eu tenha explicado para você o porquê que a Xiaomi optou por trazer aí o 665 no Redmi Note 8, que vai ser sucesso no Brasil, certeza, e não vai trazer o Pro, muito difícil, eu acho muito impossível que ela traga, já que ela não trouxe nem o K20 Pro pra cá, sabendo que ela não vai conseguir vender bem aqui. Então é isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham curtido mais esse culto maravilhoso da IgrejaTech, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o dízimo aqui embaixo, aperta o botãozinho de like pra Dorime, pra Jesus nos abençoar, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, um grande abraço e até a próxima. Amém, irmãos. Amém. Fim do culto.